Oi, eu sou Wesley Figueiredo, médico, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o dipirona, um medicamento bastante utilizado há muitos anos em muitos países com comprovada eficácia, né? Em linhas gerais, esse medicamento ele serve para reduzir a febre e controlar a dor nas mais diversas situações. Só que o que muitas pessoas não sabem é que, na verdade, a dipirona é um profármaco. É uma substância que é transformada em outras no nosso corpo, que essas sim é que vão ter efeito, né? Então, a princípio, o dipirona, quando ele é absorvido, ele é metabolizado em duas substâncias: 4-metil-aminotipirina e 4-aminotipirina, respectivamente 4-MAA e 4-AA. Essas duas substâncias inibem uma enzima chamada ciclooxigenase. Essa enzima é responsável por começar a cascata inflamatória. Se você inibe a enzima que começa a inflamação, você inibe também as suas consequências, como por exemplo, febre e dor. Entre os efeitos colaterais relacionados à dipirona, a gente pode descrever a hipotensão, ou seja, pressão baixa transitória relacionada com o uso do medicamento. Algumas pessoas, quando recebem a dipirona, particularmente na veia, elas acabam ficando um pouco tontas, a pressão reduz, a vista escurece e depois tudo volta ao normal. Então, é um efeito apenas temporário, como o próprio nome já diz, e que não oferece riscos à vida. Cabe especial atenção para pacientes muito idosos com alguns problemas crônicos de saúde cardiovasculares. Além disso, tem mais um efeito bastante conhecido da dipirona, que são as reações alérgicas. Não são todas as pessoas que vão tê-las, né? Mas algumas podem desenvolver a urticária e o angioedema. A urticária se caracteriza por lesões avermelhadas de bordas elevadas, aparecidas rapidamente e difusamente por todo o corpo, que coçam bastante, são bastante pruriginosas, coçam bastante. Se você apresentar relacionado com essa medicação ou com qualquer outro medicamento, é aconselhável que você procure um serviço médico de urgência para evitar que entre em choque anafilático. Um outro efeito colateral que eu falei mais há pouco é o angioedema. O angioedema também é um fenômeno imunoalérgico relacionado ao inchaço dos lábios, dos olhos, de outras mucosas do corpo e que pode complicar com o fechamento da garganta, com falta de ar. Mais uma vez, se você apresentar sintomas relacionados com o uso do medicamento, interessante que vá para a urgência. Continuando, o dipirona, como todos os analgésicos comuns e também com os anti-inflamatórios, incorre em risco aumentado de sangramento pelo estômago. Então, as pessoas que usam cronicamente, todos os dias, há muitos anos, podem ter o estômago fragilizado e sangrar, né? Às vezes, esse sangue se exterioriza no cocô, né, de uma maneira mais escura, né, um sangramento bastante escuro, ou ele se exterioriza na forma de vômitos com sangue, que a gente chama de hemorragia digestiva alta, mas é um assunto para outro vídeo. Além disso, o dipirona muito raramente, mas muito raramente, se relaciona com uma síndrome chamada de aplasia medular. É um momento em que a medula para de produzir células do sangue, né, relacionadas com provavelmente uma reação imunológica ao dipirona. Então pode ter redução dos glóbulos vermelhos, pode ter redução dos glóbulos brancos, deixando a pessoa mais suscetível a infecções, e é um quadro que requer uma especial atenção. Um outro efeito bastante infrequente, bastante raro do dipirona é a insuficiência renal aguda. É quando o rim para de funcionar como efeito colateral do dipirona. Mas olha, isso é muito raro e não diz respeito apenas a essa medicação. Algumas outras medicações, alguns outros analgésicos comuns e vários anti-inflamatórios também podem reduzir a capacidade de filtração do rim, uma vez que a enzima que é inibida por esses anti-inflamatórios e analgésicos, ela também tem uma ação na função e preservação dos rins. O quadro clínico, no geral, se dá pela redução aguda da produção de urina e, às vezes, alteração do nível de consciência, tontura, às vezes convulsões, né? E aí a conduta do paciente que para de fazer xixi de maneira aguda é ir para o hospital para fazer uma melhor análise, uma melhor estabilização. Por fim, uma síndrome rara chamada síndrome de Stevens-Johnson, onde a pele da pessoa ativada de maneira não conhecida por conta da dipirona e também por outros medicamentos, ela passa a se destruir, fazendo bolhas, lesões espalhadas por toda parte. Novamente, apresentando esses sintomas e sinais relacionados com essa medicação ou com qualquer outra, é interessante que procure um serviço médico de urgência. Agora, com relação às principais interações medicamentosas, uma curiosidade é que o dipirona ele reduz o efeito da aspirina. Na aspirina, quando você tem um objetivo de prevenir reinfartos. Então, pessoas que já tiveram infarto agudo do miocárdio ou AVE isquêmico que utilizam a aspirina em dose profilática diariamente para evitar um novo evento cardiovascular, essas pessoas não devem utilizar a dipirona com frequência, porque vai reduzir o poder da aspirina em prevenir esses acidentes. A dipirona
ela também pode reduzir a eficácia de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos, como por exemplo a bupropiona. Então, não se é recomendável utilizar dipirona com frequência se você utilizar a bupropiona para evitar o tabagismo, para controlar a ansiedade. É uma dica. Além disso, outras substâncias como por exemplo a ciclosporina, utilizadas para evitar a rejeição do nosso corpo a órgãos quando a gente recebe por transplante, essas substâncias elas também perdem seu efeito em algum grau pela dipirona. Então, se o paciente acabou de receber um transplante, como por exemplo de um rim ou do fígado, e utiliza a ciclosporina para prevenir a perda desse novo órgão adquirido pós-transplante, então utilizar o dipirona em grandes doses oferece um risco maior de você perder esse órgão, né, do seu corpo rejeitar. Então, é muito importante, tá? Por fim, uma interação medicamentosa que eu gostaria de enfatizar aqui trata-se da dipirona com metrotexato. O metrotexato, que é um medicamento bastante utilizado para o controle de artrite reumatoide, né, de doenças autoimunes de maneira geral, esse medicamento tem um efeito colateral de reduzir, em algumas pessoas, não é todo mundo, a capacidade de funcionamento da medula óssea. Se você bem prestou atenção no vídeo, anteriormente eu comentei que a dipirona também corre nesse risco. E assim, se você utilizar os dois medicamentos ao mesmo tempo, você aumenta a chance de parada de funcionamento agudo da sua medula, tá? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.